Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vlog neste canal. Primeiro final de semana do recesso, primeiro dia do recesso. Na verdade, eu começo a contar a partir de segunda-feira, né? Porque sábado e domingo já é a minha folga. Mas o final de semana, o primeiro, assim, que você entra de férias, de recesso, tem um gostinho especial, né? Tô aqui tomando meu café, já comi, na verdade, comi o pão. Tô esperando o café dar uma esfriadinha, que eu não gosto de café muito quente. E vamos iniciar o vlog. A ideia era ter começado ontem, mas eu cheguei do trabalho moída, o meu corpo doía, minha cabeça latejava tanto, que até pra eu levantar, pra comer alguma coisa, foi difícil. Aí, quando tava dando umas 6 e pouquinha, eu falei, gente, eu não vou aguentar segurar a hora de dormir, não tem nem porquê, eu vou dormir. Mesmo que eu acorde no meio da noite. Dormi, menina, sono pesado, até umas 11 e pouca. Aí levantei pra beber água ao banheiro, não consegui voltar a dormir, fui dormir de novo. Eu acho que já tava dando 4 da manhã. E aí ficou esse sono picado, mas eu precisava. E é descansar e esquecer de burocracia, prazos, enfim, pra voltar revigorada para o próximo semestre. Minha leitura oficial do recesso será essa. Eu comprei na semana passada, já comecei a ler. Tô no capítulo 4. Eu comecei a ler pra poder dar aquela engrenada, né? Mas nem consegui ler tanto. E eu ouvi falar muito bem desse livro. Todas as pessoas que eu vi falando falaram que era muito emocionante, que chorou muito, e nananana. E eu gosto de livros assim que me prendam quando eu tô nesse período assim que eu consigo ler mais, sabe? Então vai ser esse. Tem outros também, mas esse vai ser o oficial, que eu quero ler durante todo esse tempo aí. O que mais que dá pra falar agora nesse início de vlog? Acho que é isso. É sábado, né? Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer hoje. Eu tô naquele momento, né, que tipo, é tanto tempo livre que eu não sei nem o que eu faço primeiro. Mas vamos com calma, senão eu acabo não fazendo nada. Eu já me conheço muito bem. Hoje seria jogo do Brasil se ele não tivesse perdido domingo passado, né, gente? Acabou. O Brasil tá fora da Copa. Inclusive, eu tenho vlogs anteriores pra postar ainda. E mesmo que esteja um pouquinho atrasado, eu vou postar. Que a ideia era essa, gravar e postar quando desce. Que eu gravei justamente nos dias específicos do jogo do Brasil. E esse jogo de domingo foi o único que eu não gravei. Será que foi por isso que o Brasil perdeu, gente? Será que a culpa foi minha? Porque eu decidi não gravar vlog no final de semana passado pra dar um descanso, até mesmo pro meu celular, porque ele tá bem ruimzinho. E eu sabia que eu ia começar a gravar aí esses dias por conta do recesso. Eu falei, não vou gravar esse final de semana não. Mas aí justamente aquele final de semana o Brasil perdeu. Que coisa, né? Mas aí a culpa não é minha, a culpa é de quem tava lá jogando e não jogou direito. Eu preciso lavar esse cabelo. Como sempre, né? Semana passada ele me deu um trabalho pra desembaraçar. Que meu Deus do céu. Eu quero cortar. Ele seco não dá pra perceber tanto, mas ele tá enorme. E tá embaraçando muito. E eu não gosto muito do meu cabelo. Assim, eu gosto do cabelo grande, mas ele dá muito trabalho. Eu preciso dele um pouquinho menor. E aí eu finalmente lembrei de mandar mensagem pra menina que eu quero ir lá, ela é especialista em cachos e tudo. Eu nunca cortei o cabelo de uma pessoa que seja especialista em cachos. E aí eu mandei mensagem, mas a agenda de julho já tá fechada. Aí ela me colocou na lista de espera. Só que eu queria muito cortar agora no recesso. Estava tendo uma reunião comigo mesma, fazendo minhas continhas pra saber quanto que eu vou poder me permitir gastar nesse recesso pra, enfim, ir ao cinema, fazer alguma coisa do tipo. E, cara, eu não tô querendo gastar, não. Porque, assim, só se vive uma vez, vírgula, se vive todos os dias, né? Porque depois do recesso,
a vida continua. Enfim. Tô aqui ouvindo música pelo meu fonezinho de R$ 38 da Shopee. Muito bom, inclusive. Eu carreguei ele na semana retrasada, no domingo. E usei a semana toda sem precisar carregar. Usei ouvindo música durante o almoço. E depois só carreguei agora no domingo. E essa semana eu quase não usei. Tô usando agora. Tô ouvindo música pelo notebook. E, gente, dei uma boa avançada aqui no livro. E eu não sei se vai ser uma boa ler esse livro, não, cara. Ele já tá me fazendo mal. Meu Deus. Eu não esperava aqui uma coisa aqui. Mas, enfim. Agora eu vou lavar uma loucinha que está na pia e vou almoçar. Incrivelmente, eu tenho comida pronta para hoje, pleno sábado. Porque ontem eu não levei marmita. Então, a marmita que seria de ontem lá no trabalho ficou para hoje. Ontem eu não jantei, porque eu dormi cedo, né? E quando eu acordei, eu fiquei com preguiça de descongelar. Então, tinha um milho cozido na geladeira e eu comi o milho. E foi só isso que eu comi? Foi, não comi mais nada. A cama bagunçada, ainda não arrumei. Vou trocar a roupa de cama. Tô aqui editando o vlog. Já é o segundo vídeo. Pedi um lanchinho, demorou pra caramba pra chegar. Chegou nesse minuto. E vamos começar a secar a Argentina. Tava passando Noruega e Inglaterra. A Inglaterra se classificou pra semi, né? E agora vamos secar a Argentina. Não é querendo ser chata ou exigente, mas um estabelecimento que não manda nenhum molhinho verde, cara. Poxa, é de doer, hein? Fui ao mercado comprar pão e voltei com 2 sacolas. Mas eu comprei os pães. E tangerina e laranja. Eu compro bem pouquinho assim pra não estragar. Essa semana eu comprei 3 tangerinas. Das 3, uma estragou antes de eu comer. Chamito, já tem tempinho que eu não compro. E 2 biscoitinhos. Esse aqui é novo. Eu não tenho visto ele no mercado que eu costumo fazer as compras do mês, né? Leite maltado caramelizado. E esse aqui que eu gosto também. Como docinho pra depois de comer, né? De almoço, etc. Tô com uma mancha aqui na blusa, gente. Um domingo por aqui. Eu acordei hoje. Super preguiça. Postei um vlog. Enquanto eu estava postando, eu estava assistindo os vlogs antigos. Que dá pra dizer que é antigo, né? Porque é do ano passado. E aí eu tava vendo o do show do Sorriso Maroto, que eu fui em outubro. Ai, gente, que saudade. E aí eu me dei conta de que eu não tenho nenhum show programado pra esse segundo semestre. O único show que eu fui esse ano foi de Sorriso Maroto também. Em abril, acho que fui com a minha sobrinha. E não tem mais show nenhum. Que é isso? Pelo amor de Deus, eu preciso de um show programado aí pra viver. Eu queria ter ido no Xande de Pilares com Revelação. Mas, pô, foi na Barra e à noite. E aí, tipo, o show ia começar, sei lá, 9 da noite. Então, assim, não ia dar, né? A pessoa que mora na Baixada, vem da Barra, sabe-se lá que horas, ia ficar complicado. Então, eu não fui, não comprei, né, o ingresso. Ano passado eu tentei comprar o do Djavan, que vai ser agora, em agosto, aqui no Rio. Não consegui. Quando eu fui ver, eu e minha amiga, quando nós fomos ver, o valor já estava exorbitante e a gente não tinha se programado, então também não rolou. Enfim, é isso. Estou sem show nenhum para esse semestre. Por enquanto, vai que pinta algum showzinho aí. Acabei de editar o vídeo que eu conto da faculdade. É claro que eu não ia deixar passar a oportunidade de sentar e contar a minha história. Ai, ficou bem legal. Eu vou deixar ele programado pra amanhã,
No caso, é segunda-feira, né? E, cara, esse biscoitinho aqui, gente, que eu comprei, não gostei. Não é bom, não. Criei expectativas e expectativas foram frustradas. Não gostei do biscoito. Nem vi quanto que ele era. Tava sem preço. Enfim. Aquilo é o meu tripé, tá, gente? Segundou da melhor forma. Cafezinho com calma, leitura. Ai, que delícia, gente. Graças a Deus por isso. Olha o meu sutiã aparecendo ali, gente. Pelo amor de Deus, ninguém é obrigado, né? Eu não sei se eu mostrei esse em algum vlog. E esse, né, que eu já falei. Ontem eu li um pouquinho antes de dormir, mas eu já tava caindo de sono, então eu parei no meio do capítulo e eu não gosto de fazer isso. Eu só faço quando acontece isso, né? Tipo, ai, tô com sono ou então tenho que fazer alguma coisa. Minha cama tá desse jeito porque eu tirei a roupa de cama suja, deixei a limpa ali pra eu trocar depois do café. Tô na página 68. E esse aqui já tem uma semana que eu não leio. Estou na página... Nossa, 68 também. Que coincidência. Enfim. E é isso. Hoje o dia tá bem nublado. Tem um solzinho muito tímido indo e vindo. E tá friozinho. E eu acho que eu não vou caminhar, não. Vou fazer a bike em casa mesmo. Terminei de fazer minha comida. Eu tava com muita vontade de comer macarrão com salsicha, gente, desde semana passada. Eu fiz macarrão com carne moída, mas fiquei com vontade de comer o bendito macarrão com salsicha. Acho que é a primeira vez que eu faço morando aqui. Acho que o fígado também tá pobrinho. Não cortei cebola, fiquei com preguiça também. Não tinha tomate, não tinha pimentão, que eu gosto de picar e misturar, mas enfim. A panela do molho, vou lavar. E ficou a loucinha agora pra lavar. Quem vai querer vir aqui, quem vai querer ser sorteado. Materiais que vai além da possibilidade para os obter. As tágides eram o que restava. Eu estava ansiosíssima para dar 2 horas da tarde, para abrir o site do vestibular e ver que a minha matrícula estava confirmada. Antes desse vídeo, eu vou soltar um vídeo contando da minha aprovação na graduação. Inclusive, eu terminei de gravar o vídeo ontem. Ele já tá até no YouTube já direitinho pra ele ser postado 3 horas da tarde. E eu tava muito ansiosa pra esse momento porque eu fiz a matrícula, fiz a inscrição em disciplinas, mas hoje, dia 13, eu tinha que olhar a confirmação, entendeu? Pra ver se tava tudo certinho, se aceitaram meus documentos. E graças a Deus, tá tudo certo. A matrícula tá confirmada. Meu Deus, é real, socorro. Eu sabia que tava tudo certo, mas eu fiquei ansiosa, né? Porque assim, eu já contei pra todo mundo, já postei. No mesmo dia, né, que eu vi. No mesmo dia eu fiz a matrícula, né, enviei os documentos que precisavam. Mas eu tava ansiosa mesmo assim. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Agora eu vou viver o restante do meu dia. Alá! Confirmadíssima! Agora sim, sou uma estudante de letras. Gente, olha o lookinho de hoje. Eu tô usando essa calça pela primeira vez. Eu comprei ela tem um mês. Só agora que eu usei. Pra mim, ela é uma calça muito diferente do que eu tô acostumada. Então eu dei uma relutada. Porque quando eu tava vendo no Instagram da loja, eu falei, meu Deus, eu amei a calça. Aí quando eu botei em mim, eu tenho aqui, né, muito largo. Aí eu não tava gostando, mas gostei. Fui a Nova Iguaçu comprar os meus materiais da faculdade, não aguentei esperar.
Já fui logo hoje. Eu ia esperar o meu cartão virar, mas ele só vai virar quando eu já tiver voltado do recesso. E que bom que eu não esperei, porque ele simplesmente hoje não quis trabalhar. Ele não quis passar. Tentei em 3 lojas e ele não foi. E não era problema de falta de limite, nem de senha, nem de nada. Simplesmente ele não quis funcionar. Tava dizendo que eu tinha que ligar para a central do cartão. Vai saber o que aconteceu. Agora eu vou ter que ir atrás de saber o que houve, porque ontem ele funcionou perfeitamente no mercado. As minhas comprinhas, que foi basicamente caderno, porque caneta eu tenho aqui, então eu não gastei com isso. Lapiseira eu tenho, inclusive eu fiquei na dúvida de qual grafite que eu uso nessa lapiseira. Não vem escrito. Eu tenho uma... tá aqui. É 0.7. Eu tenho uma dessa azul que eu deixo no estojo do trabalho. E essa aqui fica pra estudar. E eu prefiro lapiseira do que lápis. Então, eu peguei. Quer dizer, eu não peguei. Só que eu queria pegar o grafite, porque o grafite fica lá na escola. Eu queria ter um grafite aqui. Mas eu não me lembrava qual era a ponta. E eu também não achei dela lá pra eu poder conferir, entendeu? Quando eu for de novo, eu compro o grafite. Enfim. Como eu falei, então não comprei caneta, só foi basicamente caderno e fui super feliz e contente mesmo assim. Vamos lá. Caderno. Eu fiquei na dúvida se eu ia usar caderno ou folha de fichário sem o fichário, só a folha. Por quê? Quando eu fiz a pedagogia, eu comecei com caderno de 10 matérias, porque eu tava ainda muito na vibe escola, embora eu tivesse usado fichário na escola. E assim, eu anotava, mas não anotava tanta coisa. Então, assim, eu fiquei por muitos períodos com o mesmo caderno. Depois eu levava peso à toa. Aí eu passei para um caderno de uma matéria. Depois eu parei de usar caderno e comecei a usar folha de fichário. Folhas naquelas pastas sanfonadas, que aí eu organizava por disciplina. E super funcionou pra mim, eu costumo ser bem organizada. Então, super funcionou mesmo, foi ótimo. E, então, eu usava folha. E aí eu fiquei pensando, dessa vez eu vou usar folha, vou usar caderno, enfim. Mas como a faculdade é EAD, então eu não vou ter aquela coisa de ter que ficar carregando caderno na mochila. Quando eu for fazer prova, eu com certeza mal vou ter tempo de revisar alguma coisa minutos antes da prova. Então, acho que não vai ter necessidade de ficar levando caderno também. Então, decidi pegar um caderno e aí eu pensei de uma matéria ou de 10 matérias. E optei por pegar o de 10. Por quê? Acho que, não sei se eu vou escrever muito, ler muito, eu sei que eu vou, mas eu não sei se eu vou escrever muito, se eu vou acabar usando muito o notebook, por exemplo, para digitar resumo, essas coisas assim, não sei. Então, mas eu pensei assim, as disciplinas que tem disciplinas continuativas, tipo linguística, entre outras, que tem 1, 2, 3, 4, acho interessante deixar tudo junto, sabe? Porque aí quando eu for consultar, tá tudo no mesmo material. Que fosse assim, que tivesse morango, alguma coisa assim, porque eu tô muito na vibe da Bruna Martioli, Tempo de Morangos, do livro dela. Mas eu não tava achando nada. Então eu cheguei na Calunga, eu até ia no shopping, mas fiquei com preguiça. Aí eu fiquei só ali pelo calçadão mesmo. Eu fui na Calunga, que tem lá no centro, né? Aí depois eu fui na Prolar, na Calunga tava muito caro, também não tinha nada muito bonito. Poxa, um caderno de 20 matérias, R$50, é sacanagem. Aí na Prolar os valores estavam ok, mas as capas não tinham nada demais. E aí lembrei que a Americana vende também. Fui na Americanas e encontrei o caderno que eu queria. Não exatamente o que eu queria, mas um caderno que eu tenha gostado. E sim, gente, bem infantil. Porque a gente tem outros momentos para ser adulto, né? Então não é um material escolar, ou de faculdade, ou de trabalho, enfim, que vai dizer se você é adulto ou não. Enfim, militando aqui do nada. Aí eu fiquei em dúvida entre esse e um do Ursinho Pooh, que eu também achei uma gracinha. Mas aí, quando eu abri e vi os adesivos, eu fiquei apaixonada. Ai, os adesivos são muito lindos. Vou usar? Não sei.
mas eu adorei. E as folhas são bem normaisinhas, né? Eu gosto, sim, porque aí dá pra usar caneta colorida, enfim. E peguei, primeiro, pelo adesivo. Segundo, pela frase. Aí eu olhei e falei assim, bom, daqui eu só consigo identificar o you. Porque assim, eu tô estudando inglês? Tô, mas eu sou iniciante, né? As outras palavras, até que eu conheço, mas eu não tava conseguindo me lembrar o que significava. Aí o que eu fiz? Peguei meu celular, fui lá no Google Tradutor. E basicamente tá escrito, seja fiel a você mesmo. E tem tudo a ver, né, gente? Com a minha fase. E eu falei, vai ser esse caderno. Porque o do Ursinho Poo não tinha mensagem nenhuma. Então esse aqui ganhou pelo adesivo e pela frase. E chocolate pro final de semana, embora hoje ainda seja segunda, mas já peguei, tá garantido. Esse aqui eu não tinha visto ainda, não. É da Batom com os bombons da Garoto, né? Tem de vários lá, mas aí eu peguei desse Caribe porque eu adoro esse bombom. Peguei esse caderno pequenininho aqui. A capinha também é uma graça. Os cachorrinhos, eu adoro cachorrinhos, embora eu não tenha um. Por motivos óbvios, porque aqui é uma kitnet, não tem como. Mas eu quero, inclusive, eu tenho até um nome já do cachorro que eu vou ter. Esse caderno aqui vai ser para fazer de agenda, para anotar prazos de prova, trabalhos, etc, etc. Então, isso aqui é a agenda da faculdade. Para fazer anotações, sei lá, aleatórias de alguma coisa, às vezes até para arrancar a folha mesmo e colar alguma anotação na parede, alguma coisa aqui, que aí já tá num tamanhozinho bom, não preciso ficar cortando papel ou sei lá, tava baratinho, peguei. E aí, né, um post-it. Eu tenho um aqui que eu ganhei no kit de professor ano passado, mas ele não tem pauta. E aí eu ainda não usei, então fica ele e esse aqui. Então já fica dois, que eu peguei só um. Fita corretiva, que eu tenho. E marca texto, que, né, algo me diz que eu vou ler muito. Então vou precisar. Um da Faber-Castell e outro da Cis. E esse lápis borracha que semana passada eu fiquei andando atrás dele. Fui na Caçula, fui na Calunga, fui na Tides e não encontrei. E só encontrei hoje na Prolá. Isso aqui é pra eu levar pro trabalho mesmo, caso eu precise apagar alguma coisa de caneta, porque ele funciona. Nem sempre, mas ele ajuda, ele salva um pouquinho. Comprei esta bolsinha de marmita. Eu tenho uma aqui. Eu até pegaria pra mostrar, mas eu tô com preguiça. Que a minha mãe me deu quando eu peguei a minha primeira dobra no município. A minha mãe comprou pra mim. Ela é muito boa, eu gosto bastante, só que ela é um pouco pequena para a quantidade de coisas que eu estou levando atualmente, que eu quero levar potinho com fruta e tudo mais, e a marmita, a comida, o almoço, mais o potinho de fruta, não cabe. E aí eu ainda fiquei dando uma relutada, falei, não vou comprar não. Mas eu achei essa aqui naquelas lojinhas de preço único, tava R$15. E assim, não é preço único, porque tem coisa lá de 7, tem coisa de 15, tem coisa de 20, então não é preço único. Mas vocês entenderam. Aí eu peguei, cara, ele é bem grande, bem espaçosa, cabe aqui a marmita, potinho de fruta, potinho de iogurte, o zíper tava bom, eu testei o zíper lá, o rapaz testou também. Abre assim e ia ficar bem espaçosa, dá pra colocar uma coisa em cima da outra. E ainda tem um aqui atrás, que ainda dá pra colocar, sei lá, um docinho aqui, um biscoitinho aqui, entendeu? Sabe? Tipo, clube social, esse biscoito assim. Um bombom, um chocolatinho, pós-almoço, quem não quer, né? Enfim. E ela também vem com a alcinha. Então dá pra levar assim, que pra mim é bem prático pra subir no ônibus, que eu sou bastante atrapalhada. Então, às vezes, eu coloco assim, ou então eu carrego assim. Ou então com a alça mesmo, né? Pra colocar no ombro. Brasileira, rapaz, não desisto não. Ó, ela é assim, aí aqui tem a alcinha.
que eu não sei se eu vou usar, mas vamos ver. E... é isso. No Amigão, peguei uma escova dessa aqui, que eu gosto de usar pra quando eu tô passando máscara de hidratação no banho. Aqui lá também peguei esses ímãs aqui. Toda vez que eu vou lá, eu sempre, se tiver algum imã novo, eu sempre pego pra colocar aqui na geladeira. Esse aqui é Tudo Posso Nesse Feriado Que Me Fortalece. E o outro é Eu Vou Resolver Tudo, Só Vou Chorar Primeiro. E eu sempre pego com coisas que são relacionadas a mim, que tem alguma coisa a ver comigo, ou que tem alguma mensagem positiva, sabe? Tipo, eu não boto nada que é, sei lá, alguma coisa que não tem nada a ver comigo, entendeu? Tem um aqui que eu peguei, que é assim: me chamem para rolês diurnos, quero estar em casa antes das 10. Aí tá o sol brindando com uma tacinha de cerveja. E eu, nesse momento, não estou bebendo. Aí eu fiquei, mas não tem a ver comigo isso. Mas a frase tem. Mas eu falei, tá, eu só não tô bebendo nesse momento, mas pode ser que eu volte a beber em algum momento. Então, deixa de ser boba. Aí, enfim, foi isso. Ah, comprei. Aí quando cheguei aqui em casa, eu pedi... cadê? Eu pedi Epocler e Dipirona. Porque comprei um bolo, eu não vou nem falar do lugar que é, e pra levar lá na minha mãe pra eu comer lá, que eu tinha combinado que eu ia lá depois de Nova Iguaçu. Aí eu fui lá. E, gente, o bolo me fez super mal. Cheguei aqui em casa passando mal, de dor de barriga e uma dor de cabeça horrorosa. Aí quando eu fui ao banheiro, a dor de cabeça passou. Aí eu tomei um Epocler pra ajudar a dar uma limpada e agora eu tô bem. Só que eu tô com medo de comer outra coisa, enfim. E eu até trouxe um pedaço do bolo, mas acho que eu não vou comer não, gente, misericórdia. Tipo, eu não posso nem comer um bolo de chocolate em paz, gente. Pelo amor de Deus, né? Tudo meu é assim. Qualquer coisinha, tô passando mal, tô com dor de barriga e... enfim. E é isso, gente. São... nossa, 9h40 da noite. Eu vou... deitar, né? Não tem mais nada pra fazer. Não sei nem se eu vou jantar. Tô até com medo de jantar agora. Enfim, gente. Doideira. Tô aqui fazendo 3 coisas pós-almoço. 1, tentando convencer minha sobrinha a ir no shopping comigo. 2, comendo um torrone. 3, tentando achar a localização do Gabinete Real Português de Literatura. Quem é do Rio conhece. Gente, meu Deus do céu, é tão difícil assim achar a localização desse lugar. Eu quero achar um meio de ir indo do CCBB. Mas eu olho no Google, eu tô literalmente, ó, não sei se vai dar pra ver, com o Google aberto aqui, entendeu? Com a rua e tal. Mas eu não consigo me localizar, cara. Não consigo me localizar. Eu me perco na hora de olhar. E aí, tipo, eu não consigo, porque eu gosto de olhar pra ver pontos de referência, por onde é que eu vou passar, o que eu vou ver, qual esquina que eu tenho que virar, entendeu? Assim é mais fácil do que olhar só no mapa, entende? Cara, eu não consigo encontrar. Eu nunca fui no gabinete. Já fui no CCBB várias vezes. Mas no gabinete eu nunca fui. E eu quero ir. Mas eu não tô conseguindo me localizar, cara. Já vi aqui um ponto de referência, beleza. Mas eu não consegui encontrar a rua indo do CCBB, entendeu? Ai. Olha, a vida do pobre é difícil. Convenci a minha sobrinha a ir comigo. Tô quase com a mesma roupa de ontem. Tô com a mesma calça, a mesma jaqueta e troquei a blusa. Hoje é uma blusinha, tomara que caia, né? Adaptando ainda essa calça. Hoje já tô gostando um pouquinho mais dela, que ela tá mais larguinha, porque ela já... Caso ainda não tenha feito, regularize sua instalação quanto antes. Agende
Estou morrendo de vergonha de gravar. Tô me esforçando porque tem ninguém aqui agora. Fala alguma coisa, Luísa. Alguma coisa. Fala que você veio forçada. Gente, ela veio pra Nova Iguaçu City pra comprar um negócio que vem Não, perto da casa dela. não, eu não vim pra isso. Eu vim pra olhar. Eu ia aproveitar e ia comprar. Mas não tem. Tô aqui na DAIS. Vai! Pra você andar. Sai da Pra frente você da ficar câmera. parada aí, sabe? Não escuro, não. Eu vou aparecer? Estamos aqui esperando o Uber, que ele viu a gente do outro lado da rua e cancelou. Ridículo. Seu feioso. Realmente. Cheguei em casa, tô tomando um leite fermentado. Coloquei o leite pra fora. E agora eu vou ler meus livrinhos, porque hoje eu nem consegui pegar pra ler. Cheguei a colocar na mesa, mas não, acabou que não deu tempo. Tava fazendo outras coisas. E é isto, gente. Vou comer aquele chocolatinho que eu comprei ontem. Vamos ver. Está em um lugar para vir depois. Não sabia que tinha. Aqui, gente. Porém, uma pequena fila. Tem o gosto bem forte de banana. Até mais forte do que o próprio bombom Caribe. Porque aqui é mistura, né? Batom e Caribe. Muito forte. O gosto da banana. O Caribe, por mais que seja de banana, não tem esse gosto tão forte. Mas é bom. Mais um diazinho por aqui. Hoje já é quarta-feira. Tô saindo pra bater perna. Vou ver se eu consigo mostrar pra onde eu tô indo. Senão a gente comenta depois. Eu fico com vergonha. Lavei roupa. Já estendi. Caminha arrumada. Almocei pra não precisar comer nada caro na rua. E tô saindo. Na rua. Inclusive, comprei pipoca. Estou aqui comendo, é o meu lanche da tarde. E quando eu desci do ônibus, eu fui abrir a bolsa pra pegar a minha chave. E eu meio que senti alguma coisa caindo, mas quando eu olhei pro chão, eu não vi nada. Aí eu pensei, não tem nada pequeno na bolsa pra ter caído nem nada. Aí eu atravessei a rua, andei, vim pra casa. Cheguei aqui, eu abri a bolsa de novo para poder pegar o celular. E não achei a minha contenção. Eu tinha tirado no ônibus para eu dar uma beliscada na pipoca. E deixei a contenção na bolsa. Gente, simplesmente a contenção não estava. Ou seja, o que tinha caído? A minha contenção. E ela é bem transparente, né? Então, como estava escuro, eu não vi. Mas eu senti que tinha alguma coisa caída, mas eu achei que era impressão minha. Meu Deus, eu fiquei desesperada. Saí, deixei tudo aceso aqui. Só tranquei a porta, saí. Fui lá na esquina rezando para que ela estivesse na esquina. E não tivesse quebrada, né? E ela tava na esquina, caída na rua. Gente, imagine se eu não pego a bolsa agora. Se eu não pego o celular, se eu não dou falta dela na bolsa. Eu ia ter... Primeiro, eu ia ficar sem contenção até fazer outra. E eu ia ter que pagar outra. Sendo que
em junho, início de junho, tem um mês, que eu fui colar novamente a contenção de baixo, porque ela saiu. E aí foi um dinheirinho. Só que se eu perco a contenção, eu ia ter que fazer outra. Esse é o problema, porque essa de baixo descolou, mas a dentista conseguiu colar de novo. O dente movimentou, mas não movimentou tanto. Aí deu pra ela colar. Então deu pra usar a mesma contenção. Agora, se eu perco essa contenção de cima, o dente ia ficar sem a contenção até mandar fazer outra, porque ia ter todo o processo de tirar molde e tudo mais. Ia correr o risco do dente movimentar e eu ia ter que coçar o bolso. Olha, isso que dá. Sair sem a caixinha da contenção. Mas por que eu saí sem? Primeiro, por que eu saí com contenção? Porque eu pensei, não vou comer nada na rua. Não vou comer. Eu só saí pra comprar um negócio, que depois eu vou mostrar. E só, entendeu? Mas eu fui beliscar, entendeu? E guardei. Olha, não dá. E essa caixinha, ela ocupa muito espaço. A bolsinha que eu tô usando agora é pequena. Enfim, gente. Mas graças a Deus deu tudo certo. Consegui achar, tava lá na esquina. E pior que, tipo assim, eu fui... Aí eu levei até o celular, né, pra poder abrir a lanterna. Fui olhando pro chão, tinha carro parado no sinal. Se a pessoa prestou atenção, não deve ter entendido nada, né? Tipo, que eu parei ali, peguei o negócio do chão e voltei. Ai, gente, sério. Alguém que usa contenção já passou por isso? Porque tem coisa que só acontece comigo, gente, meu Deus do céu. Tivemos umas mudanças de planos. Gente, porque que frio é esse? Eu tô com o pé gelado, a mão gelada. Então, eu não sei socorro. Que horas a gente vai ficar e tal. Comi minha pipoquinha, higienizei a minha contenção. Uma curiosidade se chama A Razão Neoliberal E vou ficar aqui Economias quietinha. Barrocas e Pragmática Popular, da Verônica Gago. Nossa, e a gente que vai ler o capítulo imagem horrorosa que pra fala vocês. Bom dia. Adivinha quem disse que não ia desregular o horário de dormir e de acordar durante o recesso, mas que fez isso desde o primeiro dia de recesso? Eu mesmo. E agora são quase 10 horas. Eu vou tomar café. E eu estou ansiosa para um compromisso que é às 4 da tarde. Queria ter marcado mais cedo, mas para o que eu vou fazer não tinha horário mais cedo, só tinha 4 horas. E se não fosse hoje, só ia ser na semana que vem, na quinta que vem. Então eu falei, quer saber? Tem que ser agora. Eu falei, tá bom, pode ser às 4. Eu sei que pra vocês vai durar minutos isso, mas eu vou fazer suspense até a hora. Estou onde eu tinha ido, eu falei que eu ia mostrar e não mostrei. Aí depois eu apareci em casa comendo pipoca. Eu fui num sebo lá em Laranjeiras. Na verdade, eu fui em 2 sebos. O primeiro é um sebo mesmo, o segundo é uma livraria. E fui olhar os livros que conheci e tal. Vi que tem vários livros de literatura, de linguística. Então, se eu precisar não, com certeza eu vou precisar. Eu já sei aonde procurar. E assim, eu gosto de passear em livraria, em sebo, mesmo que eu não vá comprar nada. Eu quase trouxe um livro lá, mas eu acho que eu vou, que é da área da linguística, mas eu acho que eu vou esperar um pouquinho, porque tá meu fácil. Porque pode ser que quando eu voltar lá, não tenha, mas enfim. Eu não trouxe. E eu tenho visto várias indicações de sebos pelo Rio de Janeiro. E aí eu tô querendo visitar. E aí, assim, às vezes tem alguns que não funcionam no final de semana. Não sei se é o caso desse, eu não me recordo agora. E eu só tenho final de semana pra ir, então eu falei, vou aproveitar o recesso pra visitar alguns que eu queira, né? E ontem eu fui em 2. Como eu falei, um é mais pra livraria do que outra coisa. E não comprei nada, gente. Eu fui lá pra Laranjeiras e não comprei. Só fui olhar, passear, pegar um sol meio. Aí de lá eu acabei indo em Nova Iguaçu. Aí depois eu mostro. Fui comprar tela pra pintar. Eu quero que esses dias eu faça algumas coisas, assim, manuais, coisas pra mente mesmo, pra eu me desligar do celular, pra eu não usar o celular como passatempo, como hobby, sabe? E são coisas que eu tenho vontade de fazer e que no meu dia a dia
não entra, sabe, como hobby. Eu sei que deveria, porque é saudável, mas é muito difícil, assim. A leitura entra goela abaixo, e mesmo assim tem dias e tem semanas que eu não consigo tocar no livro. Então imagine outras coisas, né? Mas aí fica pra fazer os próximos dias. Sei desenhar? Não, mas é justamente por isso que eu comprei. Porque não é porque eu não sei que eu não vou fazer, eu vou aprender. E eu não tô fazendo um negócio pra apresentar pra ninguém, pra mostrar pra ninguém. Eu tô fazendo um negócio pra mim e não é focada no resultado final. Eu quero curtir o processo, me ocupar com isso, entendeu? Basicamente isso. Eu tenho vontade, deixa eu ver se falando começa a aparecer sugestões no Instagram, porque quando a gente começa a falar ou a gente pesquisa, começa a aparecer várias coisas do que a gente pesquisou. Eu queria muito ir para aqueles eventos de pintura na taça, arte na taça, essas coisas assim que são em grupo. Queria muito ir ter, eu acho que com certeza deve ter aqui no Rio, mas eu ainda não encontrei algum que seja assim próximo e tal, que dê pra ir, que seja final de semana. Enfim, queria esse tipo de coisa assim pra tentar coisas diferentes, sabe? E que fosse fora de casa também, não só eu na minha casinha, mas que eu saísse de casa também. Mas é isto. Essa sobrancelha é monstruosa. Tenho que confirmar com a minha sobrinha se ela vai conseguir fazer amanhã. É isso, gente. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Vocês estão preparados para ver a nova dona deste canal? Tcharam! Cortei o cabelo, o evento do ano. Eu cheguei lá e mostrei a ideia que eu queria e expliquei, porque como a menina é especialista em cachos, então ela ia cortar de um jeito diferente que eu estou acostumada. E aí eu expliquei que eu não gosto de volume, nananã, 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 nananã. Enfim, aí só realmente essa parte aqui que ficou mais curtinha. Mas meu cabelo cresce rápido e tá tudo certo. Aí aqui, ó o cucuruquinho que ficou. Tá engraçado. Ai, gente, mas olha, cabeça leve. E aí eu vou ter aí, né, o restante do recesso pra me acostumar agora pra pentear ele, pra entender como é que ele fica pra rotina. E é isso. Gostei, gente. Tá ótimo. Eu saio de cabelo molhado. Eu não saio assim de cabelo. Eu espero secar pra sair. Não, eu saio de cabelo molhado. E ele vai secando na rua mesmo, ao natural. Isso aqui tá muito engraçado. E outra coisa, antes de ir, eu não molhei o cabelo, que ela tinha falado pra ir de cabelo seco. Aí eu tava de partido aqui assim, né, pro lado, como eu sempre uso. E só dei uma umedecida bem de leve, quase nada, e passei a escova. E achei mais um fio branco. Vocês têm noção disso? Pois é. Tenho mais um fio branco bem na frente. Agora aqui acho que não dá pra ver. Mas ele partido de lado, dá pra ver que tem mais um. Eu tenho um bem aqui no meio, um aqui pra dentro, que eu quase não vejo, só quando o cabelo tá muito bagunçado. E agora tem um mais aqui assim. Aí eu tô pensando, gente, como é que vai ser a logística pra eu poder começar a tingir o cabelo? Não por agora, não tenho pretensão nenhuma. Anos que eu não pinto o cabelo, o máximo que eu faço no cabelo é cortar. E aí, agora tá chegando o momento de nascer os fios brancos, e eles já estão nascendo. Aí quando eles estiverem já muito, eu não sei como é que vai ser. Se eu vou pintar, se eu vou mudar, se eu vou aproveitar e vou me aventurar, mudar a cor do cabelo, não sei, gente. Sextou por aqui, alguém avisa
pro recesso que eu não tô com pressa, que ele pode passar bem devagar, gente. Mas ok, sextou, estou arrumadinha, tô indo com a minha sobrinha numa exposição. Mais uma vez consegui convencer ela a ir comigo. E ó, o cabelinho finalizado do jeitinho que eu gosto. Assim, mais baixinho, vamos ver como é que ele vai se comportar na rua. Tô indo fazer o test drive na rua logo, com vento, com tudo, pra ver como é que ele fica. E é isso, gente, tô me adaptando, tô gostando. Bora lá, que eu já falei com ela que eu já tava saindo de casa e eu ainda tô em casa. Vamos encontrar a Luísa junto comigo. Não estou encontrando ela. Encontrei. Eu sabia! Não acredito! Não mexe! Aí! Chegamos! Fala onde você está, amiguinha. CCBB. Viemos fazer o que aqui? Ela só veio, gente. E eu me acostumando com o cabelo. Tá animada, amiguinha? Tá cansada, né? A gente andou a beça. Mas é sobre. Olha ele aqui, né? Nós estamos agora no Centro Cultural dos Correios. Luísa tá amando. Eu estou porque eu gosto, né? Mas a Luísa é muito resistente, né, Luísa? Isso diz tudo. Agora estamos indo no Museu da Manhã. Do lado de fora, é claro. Hoje eu peguei muito sol na cabeça e eu tô com muita dor de cabeça, já tomei o remédio, mas ainda tá doendo bastante. Mas foi um dia super legal, super agradável. Eu adoro passeios culturais e eu não encontrei o gabinete real, gente. Mesmo estando lá, eu até entrei em algumas ruas assim e não consegui me localizar. Consigo me localizar lá, gente, que loucura! Eu até entrei em algumas ruas lá e tal pra ver se era a rua, enfim. Ah, mas por que você não perguntou pra ninguém? Ah, não perguntei, minha sobrinha tava cansada também de andar, tava, como eu falei, tava muito sol, então ela tava meio sem paciência. Enfim, então vai ficar para próxima um dia. E eu vou finalizar o vlog por aqui, porque eu tô gravando desde sexta passada ou desde sábado passado. Então já tem muita coisa, eu preciso jogar pro computador, começar a editar, até mesmo para poder excluir do celular e continuar gravando aí os próximos dias. A primeira semana de recesso já foi, já passou, mas muito grata por esse tempo de descanso, por eu poder passear, poder fazer as minhas coisas com calma. E é isso. Obrigada
por você ter ficado até aqui nesse vídeo e acompanhe os outros vídeos aí, porque ainda tem mais uma semana de recesso e eu vou gravar essa semana também. Então, muito obrigada pela companhia até aqui. Beijos e tchau!